Minha gente querida, boa noite, muito bem-vindos, muita alegria, muita paz. Vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Para vivermos plenamente, precisamos experimentar e aceitar tanto a luz quanto a escuridão, tanto a alegria quanto a tristeza e a dor. Não importa que tipos específicos de conflitos, traumas, paradoxos ou dilemas a vida nos apresenta, todos eles possuem uma coisa em comum: não desejam nos deixar do mesmo jeito que nos encontraram. Verdade. Tudo é feito para a gente aprender e evoluir, principalmente nos momentos amargos, nos momentos tristes, na dor, no sofrimento. A gente aprende muito. E na luz, na alegria também. A gente aprende bastante e é muito melhor a gente aprender pela alegria e pela luz do que ter que passar pelos sofrimentos para aprender, porque quando a gente não aprende pelo bem, a gente acaba tendo que sofrer para aprender. Vamos então para o Livro dos Espíritos, falando sobre a reencarnação. Kardec pergunta: nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais clara? Sim. À medida que o corpo se torna menos material, o homem se lembra do seu passado com mais exatidão. Os que habitam os mundos de ordem superior têm esta lembrança mais nítida, porque a lembrança já não traz sofrimento, já não traz dificuldade. Então é mais fácil de ser lembrada. Mas a gente está falando até de outros mundos. Isso acontece até mesmo aqui na Terra. Os espíritos mais evoluídos, quando reencarnam, podem ter essa reminiscência com mais exatidão, com mais clareza do que a maioria de nós, que não somos espíritos de luz. Então vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente aqui está no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Parábola da figueira que secou. Essa passagem está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Vamos a ela. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou, para ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, se aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente,
de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então vamos ao comentário. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade não produzem nada de bom, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem um verniz superficial, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de se perguntar que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem houverem produzido para a humanidade, cairão reduzidas a nada, que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí, eles serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Existem por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço de interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se não tiram proveito nenhum dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, as sementes que não sabem fazer frutificar, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Essa é uma passagem bastante contundente, né? Mas é a figueira que dá a impressão assim, é que ela ia secar de qualquer forma. Jesus só antecipou a secura dela, porque não estava fazendo nada de bom. E é o que ele se refere aqui, que quando a gente não trabalha para o bem, quando a gente tem mais aparência do que conteúdo, a gente pode ser comparado a essa figueira seca, que vai secar. A gente vai acabar sofrendo por isso. Muito bem, vamos terminar então as nossas leituras com a trova de Roberto Correia,
Letreiros da Morte, está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. A terra é a escola bendita, o sofrimento lição, o corpo a prisão da vida, a morte é a libertação.